A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para trazer mais este vídeo sobre os mortos em Cristo. É um assunto muito importante para todos nós e precisamos meditar, conhecer melhor a palavra de Deus. Então, eu peço a todos que estão assistindo esse vídeo que compartilhe, ative o sininho para receber notificações, se inscreva no canal, ajude o nosso canal, pois estamos fazendo esta obra em prol do Evangelho, para a salvação das almas perdidas e de todos aqueles que querem se reconciliar com Deus ou que precisam se reconciliar com o Senhor Deus. Então, os mortos em Cristo. O que são os mortos em Cristo? Mortos em Cristo são aquelas pessoas que aceitaram Jesus, serviram a Ele, e quando partiram para a eternidade, ou seja, morreram, eles estavam contritos com o Senhor, estavam preparados, estavam com a alma purificada, e aí eles foram para o paraíso, não é? Para o paraíso, lugar de descanso, lugar de repouso das obras, lugar onde aguarda a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, no momento do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, mas não são todos os mortos, somente aqueles que morreram em Cristo. Isto que eu acabei de falar, os que morreram em Cristo são aqueles cristãos, aquelas pessoas que serviram ao Senhor, teve uma vida dedicada a Deus, né, sem pecado, sem culpa, procuraram sempre ser perdoado e perdoar, procuraram sempre agradar ao Senhor, e aí o Senhor chegou o dia e levou. Então, o nosso assunto de hoje, os mortos em Cristo, é referente a isso que eu quero dizer. Outra coisa, o Senhor Jesus, quando morreu, ele não foi para o céu. A alma dele, o espírito dele não foi para o céu. Então, é uma trajetória que também acontece com o ser humano. Não vai logo para o trono de Deus. Jesus morreu e desceu às partes mais baixas da terra e ainda pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, o Senhor não foi para o céu quando morreu. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Então, em Efésios 4, versículo 9, fala desse assunto, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Outros versículos informam, né, sobre isso aí também, e sobre a sua pregação aos espíritos, que muitas pessoas ficam perturbadas acerca deste assunto, mas não vamos tratar disso agora. Porém, estamos aqui mostrando os mortos em Cristo. Eles estão aguardando a vinda de Jesus para ser arrebatados juntamente com a igreja. Vão ressuscitar. Então, por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, somente os santos, somente os preparados, os que morreram salvos em Cristo, é que vão ressuscitar. Não são todas as pessoas do mundo, de maneira alguma. Então, o Senhor, Ele ressuscitará todos e levará para o céu. Aí sim, depois que ressuscitarem, vão para o céu. Os espíritos, a alma do homem, ela está lá aguardando, do homem salvo, do homem santo, da mulher, de todos que morreram em Cristo. Eles estão aguardando esse grande momento para que o Senhor os arrebate. Muita gente pensa que eles estão deitados, que eles estão repousando deitados. Não quer dizer isso aí. Ele está no lugar, porque não estão sozinhos. Eles estão numa multidão muito grande de salvos, desde o princípio do mundo. Então, não estão sentados, deitados de forma alguma. A palavra descansar, descansados, é porque refere-se às obras deste mundo. Ele não tem mais cansaço na realidade, não precisa fazer mais obras para comida para comer, trabalho para adquirir o dinheiro para o sustento, não precisa fazer nada, estudar para conseguir empregos melhores. Não, eles não precisam mais disso, porque agora eles estão já livres de toda tribulação, de toda angústia, de todo sofrimento aqui neste mundo. Então vale a pena servir a Deus.
Então precisamos conhecer melhor a palavra de Deus para não pensar de qualquer forma, não julgar a palavra de Deus de qualquer forma. Então, eles também não recebem logo a coroa, eles estão aguardando o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, sim, eles receberão a coroa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Então, os mortos, eles estão no paraíso, eles estão aguardando este grande dia, que é o dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Eles aguardam lá a volta do Senhor Jesus, como eu já falei, e estão louvando a Deus, estão ali orando, clamando. A gente não sabe bem definir, mas estão ali aguardando, ansiosos e com muita alegria. É como eles estivessem numa sala de espera, aguardando ser chamado para o gerente, para o dono da empresa, vamos dizer assim, o dono de uma entidade, chamar para uma entrevista de emprego ou outra coisa qualquer, e ali a pessoa está aguardando. Só que neste caso está aguardando a volta de Jesus. É preciso que nós deveremos estar preparados para esse momento. A gente não pode definir que uma pessoa morreu salva totalmente ou não, mesmo sendo cristão, porque a gente não sabe o comportamento dela, não sabe o pensamento dela e o que ela fez, não é? As suas atitudes pessoais, interna, interior, da alma, do espírito, a gente não sabe. Então a gente não pode definir 100%. Dizemos que foi em Cristo porque era servo do Senhor, mas a garantia é Deus, porque a gente não sabe a vida de ninguém. Nós não podemos julgar também nem condenar, mas devemos fazer o nosso papel, é claro, de servir a Deus, buscar a Ele. Se errou em alguma parte, buscar o arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, senão ouvirei e tirarei o seu castiçal do seu lugar. Está em Apocalipse. Então a gente tem que ter cuidado, pedir misericórdia a Deus. E Jesus falou assim: orai para que vocês sejam achados dignos de herdar a vida eterna. Tem gente que diz assim: Deus vai ver se eu mereço. Não, Deus não vai fazer isso. A gente tem que lutar para merecer e buscar a Deus, como Jesus disse, ensinou a orar, a buscar Ele, misericórdia, pedindo misericórdia, para que nós sejamos achados dignos de, na vida do Senhor, nós estamos preparados. Mas se as pessoas não se preparam, não vai ter nada. Se as pessoas não buscam, não terá nada de bom, entendeu? Porque Cristo, Ele alertou o seu povo. Então, os mortos, eles estão aguardando sim, em plena consciência. Porque quando Deus fez o homem com espírito, ou seja, Deus fez o homem material e espiritual. Então, quando o homem morre, ele não deixa de existir, ele continua vivo no seu espírito, mente carnal e mente espiritual. É por isso que nós estaremos em sã consciência quando dormirmos no Senhor, quando morrermos em Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. A Bíblia também diz que as almas estarão clamando. Ora, se alguém acha que está dormindo, deitado, descansando, não. Eles estão clamando. Aqueles que morreram na grande tribulação, eles estão clamando a Deus por vingança daqueles que maltrataram eles, que torturaram, tiraram sua vida. E Deus haverá de julgar a cada um. Então é importante saber que os mortos em Cristo não estão diante de Deus, nenhum morto. Essa doutrina é errada de ensinar que chegou já no céu, à direita de Deus, na presença de Deus, intercedendo. Pedro, Tiago, João, fulano, Beltrano, não, ninguém está diante de Deus nem de Jesus. Ele está no lugar que nós chamamos de paraíso, como Jesus citou, não é? Um lugar bom, um lugar maravilhoso, um lugar de paz, de sossego, não tem calor, não tem sofrimento, não tem choro nem pranto, não tem nada dessas coisas. Então, se morrermos com Ele, com Cristo, também com Ele reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Então, estamos mortos em Cristo segundo os rudimentos do mundo, ou quanto aos rudimentos do mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Isso quer dizer que mesmo sem morrer, nós já estamos mortos em Cristo
quanto aos rudimentos do mundo. Ou seja, as coisas do mundo, a doutrina do mundo, tudo que o mundo ensina não serve mais para nós. Mesmo sem a gente morrer, mas ainda esperamos dias melhores, porque a nossa pátria é lá no céu, não é aqui na terra. Então, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, se Jesus voltasse hoje, nós seríamos arrebatados. Então, procure a Deus enquanto há tempo. Procure a Deus enquanto Ele está com a porta aberta, a porta da graça. Porque a Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus está chamando e Ele deseja que todos busquem de todo o coração. Então, quem aguarda o Senhor está esperando, está lutando. Se você não se esforça, Deus não vai ver se você não merece ou merece. Você tem que se esforçar, tem que se interessar pelas coisas de Deus. Jesus disse que tem muita gente que nem entra, nem deixa os outros entrar. Existem muitos líderes que nem entram no reino dos céus e impedem os outros de entrar. Por quê? Por causa das suas doutrinas, né? Doutrinas que nem ele consegue cumprir com o seu dedo midinho. Então Jesus abominou essas coisas, aboliu essas coisas, ele não aceita essas coisas. Nós temos que ser humildes. A maior virtude de um crente, de um cristão, de um servo de Deus é ser humilde. Aquele que reconhece seus erros, aquele que reconhece que está errado, aquele que reconhece que precisa de Deus, aquele que reconhece que precisa buscar mais a Deus. E aí Deus vai dando vitória, Deus vai dando força e você vai renovando sua fé. Você vai conseguindo levantar o seu astral espiritual. Você agora terá uma nova vida em Cristo Jesus para a glória de Deus. Então, entregue sua vida ao Senhor. Você que ainda não aceitou, que não deu um passo para Jesus, aceitando Ele como o seu único e suficiente Salvador, faça agora, porque Ele disse: aquele que me confessar na terra, eu confessarei no céu, diante dos anjos e diante de meu Pai. Então precisamos valorizar este grande galardão que Deus tem nos concedido. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos